Minhas irmãs e irmãos, a paz do Senhor, amém? Trago um abraço querido lá da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, em Vitória, a igreja onde eu sirvo ao Senhor há 16 anos, e renovo aqui o convite que fiz ontem para estarmos juntos, quem sabe um dia lá em Vitória. Quem for lá precisar de alguma coisa, precisar de nós, precisar de hospedagem, enfim, conte conosco. Nós somos a família de Deus, a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo afora. E aonde há uma Igreja de Cristo, ali está a família de Deus. Eu gostei muito que a pastora Rosângela saúda vocês chamando de família. E isso é mesmo, a igreja local deve viver como família. Mas a boa notícia, ou a melhor notícia, pastora Rosângela, é que essa família que se reúne aqui, ela faz parte de uma enorme família. Então, onde a gente vai, que encontra alguém lavado no sangue de Jesus, alguém que ama Cristo, ali também é nossa família. Então, é assim que nós queremos receber os irmãos ali em Jardim Camburi, quando desejarem estar. Ainda antes de pregar, eu quero também registrar nossa gratidão a Deus pela vida dessa igreja, porque é uma igreja centenária. Nós vivemos tempos muito difíceis relacionados à igreja. Muitas igrejas se desviaram do Evangelho, muitas igrejas simplesmente fecharam as portas, mas essa igreja, Deus tem sustentado de uma maneira extraordinária. E eu acho que uma das coisas que Deus, com certeza, fez aqui, é talvez deixar claro para a liderança e para vocês, a diferença de tradição para tradicionalismo. A tradição é coisa boa, é a gente preservar valores e princípios bíblicos que passam de geração em geração. E a tradição metodista no mundo tem coisas que ensinaram todas as demais igrejas evangélicas do mundo. Mas o tradicionalismo é o apego exagerado a costumes, a regras, a coisas que não são a essência do Evangelho, que na verdade dificultam o progresso do Evangelho. Às vezes uma coisa que funcionou bem numa geração, mas na outra não funciona, você tem que abrir mão. E essa igreja aqui entendeu isso, especialmente quando a pastora Rosângela chegou aqui, né? Vocês conhecem a história melhor do que eu, os desafios, mas Deus trouxe a clareza para esta igreja, e esta igreja então pôde abraçar a pastora Rosângela. Como eu sei, aqui tem uma irmã que veio aqui agora à frente, que tem 90 anos de idade, 90 anos aqui, né? Mas que entendeu que a pastora Rosângela era uma pessoa que Deus mandava. Poderia até destruir o templo, mas não destruiria a obra de Deus. Ao contrário, estava à disposição do reino de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui é renovando a sua graça sobre esta igreja. Então, a gente glorifica a Deus por essa igreja, pela liderança, especialmente pela pastora Rosângela. Como ela disse ontem, nós tivemos a alegria de conviver ali em Cariacica, onde eu pastoreei 15 anos. Você pastoreou quantos anos lá? 14, né? Um ano a menos que eu. E nesse tempo nós convivemos ali como irmãos, como família da fé. Não sei se Rosângela se lembra, um aniversário de Magna, que a gente fez uma surpresa, né? E foi surpresa mesmo, uma coisa assim terrível, porque encheu a casa de umas 200 pessoas naquela casa, e a Rosângela foi lá pregar no aniversário surpresa de Magna, e marcou muito a nossa vida ali, a palavra, o carinho. Então, pastor Rosângela, muito obrigado pela amizade, pela confiança. Deus continue abençoando você, Ronald, Abner, seus pais que estão ali sendo cuidados por você, toda a sua casa, amém? Abra sua Bíblia em Atos 13. Vamos ler as Escrituras Sagradas em Atos 13, versos 37 até o verso 52. Atos 13, versos 37 a 52. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, e todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-lo contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam sendo destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para a Icônia. Queria pedir a toda a igreja que estiver acompanhando na Bíblia, ou na projeção, no celular, que leia comigo o verso 52. Vamos lá? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, esse texto tem muito a ver com essa igreja. E o discipulado, ele tem duas faces importantes. É como uma moeda, tem dois lados. O discipulado, por um lado, ele tem um lado que implica sofrimento, implica renúncia, implica em morte. Quando Jesus chamou as pessoas, sigam-me, ele disse: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Vocês vão ter que renunciar a tudo. Vocês vão precisar aprender a amar mais a mim do que a pai e mãe. É que vocês vão ter perseguições e vão ter aflições. Um dos chamados mais terríveis foi o de Paulo, né? Saulo, né? Estava indo para Damasco para poder matar cristãos. O Espírito Santo se revela a ele. E quando Deus chama Ananias para falar com Saulo, Ananias não quer ir. E Deus fala com Ananias: fala para Saulo que eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Gente, pastora Rosângela, se a gente fizer um chamado desse, é difícil vir alguém, né? Olha, venha crer em Cristo porque você vai sofrer pelo nome dele. As pessoas vão pensar, a não ser que o Espírito Santo realmente atue, ou não pode ocultar dos nossos ouvintes que servir a Cristo exige um preço, sim. Tem um custo, sim. Tem um grande pastor, foi pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, viveu ali na época do nazismo, e foi um dos poucos pastores luteranos que lutou contra o nazismo, que combateu aquele mal naquela época, inclusive acabou sendo preso e sendo morto como mártir cristão, e ele escreveu muito sobre discipulado, pastor Rosângela, vale a pena ler os materiais dele. E ele então combate a chamada graça barata, que é essa graça que diz: venha como está e continue como está, se deleitando nos seus pecados. Ele fala: não, a graça
ela custa um alto preço para o próprio Deus, e ele exige renúncia. Esse é um lado do discipulado que a gente não pode deixar de falar. Mas também tem o outro lado, que a gente pode falar, deve falar, da alegria, da felicidade. Leia Mateus 5, tem 9 bem-aventuranças para os discípulos de Cristo. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados também aqueles que são perseguidos. Há uma felicidade, há uma alegria em servir a Cristo, em seguir a Cristo, em amar a Cristo, que é especial, extraordinária, inexplicável, e eu diria que indestrutível, porque ela não tem nada a ver com esse mundo. É uma alegria que vem do alto, que vem do próprio Senhor. Então, nessa manhã, eu quero falar mais desse lado da moeda da alegria, porque é isso que Deus quer renovar ainda mais nessa igreja, que já é uma igreja alegre. Mas como nós temos aqui, entre aspas, várias igrejas, ou seja, pessoas diferentes, vamos ser bem honestos, nem todos estão transbordando de alegria. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui para fazer você transbordar de alegria. Então eu quero pensar sobre esse tema, a alegria do discípulo de Cristo. Nós lemos aqui, os discípulos transbordavam de alegria, não cabia dentro deles, a alegria se derramava sobre a vida de outras pessoas. E olhando para esse texto, a gente vê que essa alegria, ela tem pelo menos 3 caminhos, 3 fontes. E a primeira fonte dessa alegria é a alegria da graça de Cristo. Os irmãos viram aqui comigo, no verso 43, diz assim no finalzinho: os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Por que que um discípulo de Cristo pode auferir, receber, experimentar alegria vindo da graça de Cristo? Porque, irmãos, a graça, e a explicação está aqui, lembra que nós lemos aqui no verso 38? Ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, as quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Muita gente religiosa tem temor de Deus, mas vive tentando se auto-justificar, vive tentando ter uma justiça própria, vive tentando merecer a salvação, merecer o amor de Deus. Irmãos, a grande verdade é que a Bíblia fala que todos pecaram, todos estão destituídos, banidos da glória de Deus. Mas qualquer um destes podem receber a graça de Deus, porque graça quer dizer favor não merecido. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de barganha, não é um relacionamento que Deus fica medindo assim: 10 mandamentos, ele cumpriu X, agora eu vou amá-lo, agora ele pecou que eu não vou amá-lo. Não, Deus nos ama em Cristo. Cristo veio justamente para receber o castigo que era para mim e para você, para imputar sobre mim e sobre você, para derramar sobre mim e sobre você a justiça dele. Ele é a perfeita justiça de Deus. Por isso que quando alguém crê em Cristo, abandona o seu próprio orgulho, a sua própria religiosidade, crê no Senhor, ele é justificado, ele é declarado justo no tribunal dos céus. Pode chegar Satanás no trono de Deus querendo te acusar, não tem poder, porque o Senhor já te justificou. Então, quem já entregou a sua vida a Cristo, não tem condenação de pecado. Se você morrer hoje, você vai para a vida eterna com o Senhor. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a obra de Cristo na sua vida, tem a ver com a graça do Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito maravilhoso, isso é libertador, mas não se enganem, muitas igrejas, até mesmo evangélicas, não conseguem discernir, vivem manipulando as pessoas, vivem escravizando as pessoas, com regras, com exigências, com penitências, como se a pessoa pudesse se auto-justificar diante de Deus. Você já é justo em Cristo Jesus, se alegre,
não há condenação sobre a sua vida, diz a palavra de Deus, você já foi livre da condenação do pecado. Isso é combater o chamado legalismo. Legalismo é você achar que você vai ser aceito por Deus pelos seus méritos, pelo seu esforço, por quanto que você é bom. Não, você é aceito porque nós servimos aquele que é bom, perfeito, que é o Senhor Jesus, a Ele toda a glória. Então isso é a graça de Deus. Por isso que nós vamos ver muito falar sobre a graça. Nós vemos, por exemplo, João 1, versos 16 e 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a encarnação da graça de Deus. Por isso, quando a gente conhece o Senhor, se encharca da sua graça, se fortalece na sua graça, nós somos perdoados, mas nós somos também santificados, nós somos curados. Irmãos, uma das maiores alegrias, se não a maior, é a própria salvação eterna. Eu não tenho dúvida de que Deus vai te abençoar muito esse ano, e espero que abençoe, com toda sorte de bênçãos. Você que é solteiro e que quer casar, que Deus te dê um bom casamento em nome de Jesus, amém? É uma bênção, aleluia, receba. Você que precisa mudar de trabalho, você que precisa melhorar sua renda, porque você tem sonhos, tem planos, quer investir no reino de Deus, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida também. Mas preste atenção numa coisa: se nada disso acontecer, você tem motivo de sobra para se alegrar, porque você é salvo. Você pode deitar, acordar, dirigir. Se você partir, você vai estar para sempre nos braços do Senhor. Isso é a alegria da salvação. É uma alegria que só tem quem conhece a graça de Deus. Quem sabe que a salvação não tem a ver consigo, mas tem a ver com a graça. Por isso que a Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus. Por isso que um verdadeiro regenerado, ele não pode ficar assim: um dia eu tenho certeza de salvação, um dia eu não tenho, não. Ou você tem ou você não tem, querido, porque quem é de Jesus tem, aquele que tem um filho tem a vida. Não é assim, talvez tenha, quem sabe tenha, se for muito certinho, tem a vida, é garantia. Só que essa graça, é claro, além de nos salvar, ela nos santifica. Nós fomos livres da condenação do pecado, isso é um fato já consumado, mas há algo, pastora Rosângela, que é processo. Todos os dias nós precisamos continuar sendo livres do poder do pecado. Esse daí, a batalha é todo dia. A boa notícia é que pela graça de Deus nós podemos vencer o pecado todo dia. Irmãos, uma das marcas do metodismo foi, no Centro do Seu Nascedor, a santificação. Eu estava escrevendo meu livro sobre discipulado e eu fiz questão de ler Wesley, pelo menos um livro sobre ele eu li, todinho, de capa a capa, porque além da santificação, ele trabalhou com pequenos grupos, e os clubes de santificação de Wesley era isso, era gente que dobrava os joelhos e falava: Senhor, eu quero ser santo. Então em Cristo nós podemos ser santificados diariamente, fortalecidos nele diariamente, renovados nele. A graça de Cristo, meus irmãos, ela nos fortalece para enfrentar as provações. Lembra de apóstolo Paulo? Ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Deus não tirou. Mas o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. É possível que Deus tire muitos espinhos na carne da sua vida. Deus já tirou muitos espinhos da minha carne, mas são muitos, em 57 anos. Mas tem alguns que Ele ainda não tirou, para que eu possa depender mais da sua graça. A boa notícia é que com espinho ou sem espinho, a minha alegria no Senhor só aumenta. Então, a alegria da graça de Cristo. Mas aqui também, irmãos, há uma outra alegria, uma outra fonte de alegria, que é a alegria da palavra de Cristo.
Os irmãos viram aqui, né? Vamos recapitular rapidamente esse texto aqui. Lembra que em Atos 13, lá no versículo, Paulo, Barnabé está em Antioquia, e o Espírito Santo brada, né? Estavam jejuando e orando, igual vocês têm feito aqui, né? Porque quando a gente ora e jejua, Deus fala, né? Deus está sempre falando, é verdade, mas quando a gente quer ouvir, aí Deus fala, separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. E aí eles vão viajando, e eles chegam numa outra cidade chamada Antioquia também, mas não é a Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, é outra Antioquia. Eles estão aqui em Antioquia da Pisídia, em outra região, pregando o Evangelho, e Paulo prega um dos mais belos sermões registrados de Paulo. Depois você lê o capítulo 13 aqui, é muito lindo você ver o apóstolo Paulo pregando. Ele vai lá no Antigo Testamento e vai expondo a palavra de Deus. Ele vai na sinagoga dos judeus, ele se reuniu ali, e quando ele acaba de pregar, diz aqui no versículo 42, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Irmãos, discípulos de Cristo nunca enjoam da palavra, amém? Ao contrário, irmãos, a palavra é inesgotável, ela é como mel deliciosa, ela é pão, ela é bênção, e a gente deve se alegrar, e essas pessoas estão se alegrando nesta palavra. Diz a palavra aqui de Deus que afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu estava vindo para cá, né? Aí eu percebi um monte de gente chegando. Eu falei, gente, a cidade toda vai lá para Metodista hoje? Um monte de gente chegando. E que venha toda a cidade. 3.500 pessoas vai caber. Pastor, 3.500 congregados? Faz mais um culto, e faz mais outro, e faz culto meio de semana, e que venha toda a cidade. Diz a palavra que afluiu quase toda a cidade. Mas não foi nem por causa de coisas, né, vamos dizer assim, não estou dizendo que não possa acontecer, irmãos, Deus faz milagres, amém? Mas nesse caso aqui, notem que não foi por causa de milagres, de cura, embora Deus possa fazê-lo quando Ele quer, foi por causa da palavra, por causa da palavra. Aliás, irmãos, se você olhar o Antigo Testamento, mesmo o Novo, muita gente viu grandes milagres, mas morreram na incredulidade. Então, o milagre, ele é bênção, mas nem todos vão se converter por causa de milagre. A salvação, diz a Bíblia, diz que ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, por ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo que você não tenha grandes outras experiências nessas questões sobrenaturais, mas se você for um discípulo cheio da palavra, você vai ter alegria e vai levar alegria para a vida de muitas pessoas. É bem verdade que alguns aqui rejeitaram a palavra também, mas isso acontece em todo lugar. Nossa missão não é converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Nossa missão é semear a palavra. Semeia. E todos aqueles que o Senhor desejar trazer, Ele vai trazer pelo poder da sua palavra. Então, meus irmãos, a gente precisa amar a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra. O discípulo de Cristo é esse do Salmo 1:2, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, eu não sou contra ter lazer, assistir um filme, série, isso tem o seu lugar. Mas se você ouve tudo, lê tudo, vê um monte de programa, mas não tem tempo para ler a palavra, para estudar as Escrituras, para meditar. Ontem eu perguntei aqui, né, quantos leram a Bíblia toda? Não vou perguntar agora não, mas pergunta só para você responder, para você mesmo. Se você nunca leu a Bíblia toda, você tem que ler pelo menos uma vez na vida, e se possível 2, 3, 4, 5, porque a palavra de Deus vai passar a habitar dentro da sua mente, vai passar a governar as suas emoções. O Espírito Santo vai iluminar essa palavra que um dia você ouviu, você leu, e vai
fazer a obra na sua vida. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não gaste tempo lendo besteiras, assistindo vídeos que não vai trazer edificação na internet, mas gaste tempo com a palavra. Na internet também tem coisa boa. Ouça vídeos de gente que ama Cristo. Se você tiver dúvida, traga para a sua pastora, porque pastora Rosângela tem muita coisa, muita gente falando também em nome de Deus, que é falso profeta, mas tem uma aparência de piedade. Então é importante às vezes trazer para a equipe pastoral: olha, eu vi um vídeo, eu gostei, mas o que você acha? Pode ouvir, é bênção. Não, não pode ouvir. E lembre-se outra coisa: por melhor que sejam os pregadores na internet, no dia que você tiver uma situação de enfermidade, no dia que houver um velório, o pregador da internet não vai vir cuidar de você. Quem vai cuidar de você são os pastores locais. Então, ame a palavra que é trazida por Deus por meio dos seus pastores. Eles são os principais responsáveis, eles são os ministros, eles são os despenseiros dos mistérios de Deus para o seu povo, para a sua igreja local. Eles é que vão na dispensa dos céus, na dispensa divina. Ouve o dono da dispensa dizer: esse é o alimento para o meu povo. E ele traz o alimento que alegra, que renova, que sustenta. Então, preste atenção no que Deus traz na palavra por meio da sua liderança e caminhe nesta palavra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra, a palavra de Deus o alegra. O discípulo é aquele que permanece na palavra de Cristo, se submete à palavra de Cristo e é aperfeiçoado pela palavra de Cristo. A nossa regra de fé e prática como discípulo de Cristo é a Bíblia, é a Escritura. Aonde a Escritura vai, nós vamos. Onde ela para, nós paramos. O Espírito Santo falando pelas Escrituras é que governa uma igreja local, uma liderança, uma igreja inteira. E é nessa palavra bendita que nós devemos alegrar. Agora, se você ficar prestando atenção nas palavras do inferno, tem muita gente que é mensageiro de Satanás, que vem trazer tristeza, acusação, ofensa, diminuir a pessoa, humilhar, palavras de maldição. Aí seu coração vai se encher de tristeza. Mas quando houver essas coisas, quando pessoas trouxerem palavras que não são de Deus, que ferir sua alma, corra logo para as promessas da palavra de Deus. E decida: você vai crer nas mentiras de Satanás, na palavra do maligno ou na palavra do Deus vivo? Vai crer na palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, vêm para a igreja com crise de identidade, em vários aspectos dessa crise de identidade. Mas você precisa viver e ser aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Filho de Deus, amado de Deus. Você precisa, então, conhecer as promessas da palavra, se alegrar nessas promessas da palavra, vivê-las e proclamar esta palavra. Os irmãos observem aqui, que diz aqui no versículo 48, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Irmãos, isso é que Deus já está fazendo por meio dessa igreja, e eu estou aqui apenas com a graça de Deus, relembrando aos irmãos, porque os irmãos sabem o que é isso. Esta igreja, o Senhor colocou ela aqui, foi para abençoar toda essa região. Está aqui. E divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Então vá, tão longe quanto Deus permitir. Vá e abençoe. Traga pessoas e abençoe. Por isso que o centro de treinamento que Deus colocou no coração de pastora Rosângela, pode ter certeza que é uma das coisas mais importantes que essa igreja vai fazer na sua existência. Porque vai ser para treinar as pessoas na palavra. No conhecimento da palavra, na obediência à palavra, no poder da palavra,
para viver uma vida feliz na presença do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui a alegria do Espírito de Cristo. Nós lemos que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e transbordavam também do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Irmãos, uma das coisas mais lindas da nossa teologia, da nossa fé cristã, é a Trindade Santíssima. A gente nunca vai conseguir explicar totalmente. E eu até evito ficar usando ilustrações para explicar a Trindade, pastora Rosângela, porque toda ilustração que eu uso é defeituosa. Então já até desisti. Eu simplesmente creio no que a Bíblia revela. No único Deus, em substância, no único ser, mas que de uma maneira que a gente não consegue alcançar, subsiste em três pessoas: o Pai, Filho e o Espírito Santo. Pessoas distintas, mas iguais em poder, em glória, em autoridade. Então eu posso adorar o Pai, eu posso adorar o Filho e eu posso adorar o Espírito Santo. Eu não devo escolher, porque a grande verdade é que a própria Trindade Santíssima vive eternamente numa harmonia, onde o Filho exalta o Pai exalta o Filho exalta o Espírito exalta o Pai. Não há ciúme, não há inveja, é um amor eterno, profundo, onde a alegria de uma pessoa é a alegria do outro, é a obediência ao que o outro deseja. Então, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Eu confesso aos irmãos que durante um tempo da minha vida cristã, eu ficava assim: eu queria ter vivido na época do Antigo Testamento, para ver isso e aquilo. Eu queria ter vivido na época de Jesus, que eu queria ver aqueles milagres e tal. Mas, irmãos, chegou um ponto da minha vida que eu falei: gente, eu vivo na melhor era, a era do Espírito Santo, porque Deus vive em mim, o Espírito Santo está em mim. Eu vivo nele, eu vivo para a glória dele, e ele habita em mim. Isso são promessas que são de Cristo, já tem o Espírito Santo, diz as Escrituras de maneira muito, muito clara. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Podemos ter comida e bebida, também podemos, não é errado, mas o reino de Deus é mais profundo que isso, amém, meus irmãos? Por isso que a gente pode ter comida, mas pode ter jejum, porque nossa alegria é no Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos continuar crescendo nessa graça de andar no Espírito, de experimentar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o Espírito da graça, Ele é o Espírito de Deus que vive em nós, que ilumina nossas mentes e corações. Ele é que nos dá poder para pregar a palavra. Muitos cristãos têm timidez para pregar o Evangelho. Muitos cristãos acham que tem que ficar fazendo treinamento a vida inteira para depois pregar o Evangelho. Não, querido, você só precisa se render ao Espírito Santo. Ele vai te usar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, cada manhã, nós vamos voltar às aulas agora, que muitos aqui estudam, né? Fala: Senhor, lá na minha escola hoje eu quero poder compartilhar o Evangelho com alguém, mas eu tenho medo, se for o caso. Seja honesto com Deus, eu tenho dificuldade, eu tenho a língua presa igual Moisés, mas eu quero que o Senhor me encha do Espírito Santo, me dê coragem, sabedoria, ousadia para pregar o Evangelho do Senhor. Agora, lembre-se da palavra de Deus: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem muito crente que, até, graças a Deus, não tem problema com bebida alcoólica, louvado seja Deus. Às vezes não se embriagam com vinho, mas se embriagam com a tecnologia, se embriagam com tantas outras coisas, se enche a sua mente de tantas outras coisas, mas não se enche do Espírito Santo. Eu sei que, essas questões relacionadas ao batismo com o Espírito Santo são questões polêmicas, eu sei mais ou menos como a Rosângela pensa, mas independente da nossa teologia, todo cristão precisa reconhecer
que nós precisamos ter mais experiências com o Espírito Santo. Precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Uma vez, pastora Rosângela, perguntaram, esse homem está com quase 100 anos, ele é um doutor holandês, mora no Brasil, ele é sogro do Augusto Nicodemos, está velhinho, e ele estava lá em Belo Horizonte, né, dando uma palestra, quando eu era seminarista, isso foi há quase 40 anos atrás, e aí alguém provocou, né, estava pregando a oitava igreja, é uma igreja presbiteriana, mas também com a cara diferente, assim, né, e aí o pessoal criticando, aí perguntaram assim, o senhor acredita no batismo com o Espírito Santo? Perguntaram para ele, né? E assim, o presbiteriano tem uma posição clássica sobre este assunto. E ele respondeu com tanta sabedoria, né? Ele falou assim, olha, porque a questão era, batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, era a pergunta. Ele falou assim, olha, eu acredito no batismo com o Espírito Santo como uma primeira bênção, uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quarta bênção, uma quinta bênção, e quantas bênçãos Ele quiser me conceder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E se eu perceber que eu estou me esvaziando, eu vou buscar de novo, até eu transbordar, até eu renovar. E pronto, acabou. Então, irmãos, ao invés de a gente ficar brigando por questões teológicas, vamos buscar o Senhor. Dá o nome que você quiser, né, a essa experiência, mas esteja certo que você está cheio do Espírito Santo, porque Ele é que vai renovar a alegria do seu coração. Eu quero encerrar, concluir esta palavra, fazendo um convite a você. Hoje é a Santa Ceia. Irmãos, Santa Ceia é um momento de renovo espiritual. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, muita gente está sofrendo de depressão e de ansiedade. E de coração, eu tenho um profundo respeito por esses irmãos, eu os ajudo, lá na igreja tem vários. Tem muitas pessoas que são em situações clínicas, relacionadas ao hormônio, relacionadas a questões físicas mesmo. E precisa, inclusive, de intervenção médica, não tem nenhum problema. Não se sinta um crente inferior porque você luta com alguma situação de ansiedade ou depressão. Procure ajuda, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, porém, contudo, todavia, muito cuidado. Porque muitas das tristezas dos crentes não tem a ver com nada fisiológico ou clínico. Tem a ver com o esvaziamento do Espírito Santo. Tem a ver com o afastamento da palavra do Senhor. Tem a ver com o não entendimento da graça de Deus. E Deus quer renovar a sua alegria. A alegria dessa graça é maravilhosa. Eu não conheço todos que estão aqui, não conheço quase ninguém, na verdade. É possível que tenha pessoas aqui, pastora Rosângela, que ainda não conhecem nem mesmo a graça salvadora de Cristo. Está lutando com um pecado, está lutando com uma dificuldade pessoal, não se sente amado, não se sente aceito por Deus. Se você é essa pessoa, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ama incondicionalmente. E Ele te convida a mergulhar no oceano da sua graça e a nadar de braçada nesse oceano e ser salvo pela graça. Mas mesmo você que já é convertido, que já é de Jesus, tem certeza da sua salvação, já tem alegria da salvação, lembre-se disso, que o oceano da graça de Deus, ele é muito profundo. Você nunca conseguirá aqui na face da terra sondar todo o oceano, assim como nenhum oceanógrafo consegue sondar todo o oceano fisicamente. Então não pense que você alcançou tudo que Deus tem para você a mais. Experimente mais da graça de Deus. Continue crescendo na palavra, continue se deleitando nas Escrituras, se alimentando a mente, do coração. Irmãos, o mundo bombardeia as pessoas toda hora com mensagens destruidoras. A única coisa que pode proteger a gente é a palavra de Deus. Uma mente cheia da palavra de Deus não tem lugar para essas imundícies desse mundo. E lembre-se que o Espírito Santo é a sua companhia diária. Vai ter um dia que o amigo não vai estar presente, que o pequeno grupo não vai resolver, que a pastora Rosângela não vai resolver, mas o Espírito Santo está com você para resolver.
Onde você estiver, no hospital, no trânsito, na beira do precipício do pecado, para se atolar nele. Irmãos, eu me lembro, eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo com 18 anos, e saí com 22 e fui para o seminário. Eu nunca cheguei a me desviar da fé, mas eu me lembro que na universidade, os meus pés quase resvalaram, ficaram assim na beirinha do precipício. Teve momentos que eu tinha tudo para poder mergulhar toda sorte de pecados, mas eu não mergulhei, porque o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo soprou suavemente, falando: você é meu filho, você não é deste mundo, você não vai mergulhar nesse precipício de pecado, nesse mar de pecado, você vai mergulhar na minha presença. Então é Ele que nos santifica, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos consola. Ele é Espírito Consolador. Não há dor tão profunda que Ele não possa consolar. Deixe-o tratar a sua dor, por favor. Deve procurar ajuda terapêutica, muitas vezes ela vai ser necessária, mas nenhuma ajuda terapêutica é tão eficiente quanto a presença e a ação do Espírito Santo na vida de alguém, trazendo paz, curando e santificando. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.